I first heard about Messianic Jews through my involvement in the charismatic movement. A primeira vez que eu ouvi sobre o movimento judaico-messiânico foi através do meu envolvimento com o movimento carismático. But for many years I did not know anything really about the Marranos. Mas por muito tempo eu não sabia nada sobre os marranos. Even when I was asked to join Toward Jerusalem Council 2, até quando eu fui convidado a me unir ao Concílio em Jerusalém 2, when I heard about the vision of Toward Jerusalem Council 2 from Marty Waldman and others, quando eu ouvi a visão do TJC2 através do Marty Waldman e de outros, and you'll hear about this on Tuesday morning, e você vai ouvir sobre isso na terça-feira de manhã, ele vai falar sobre o TJC2. But it was during one of the first TJC2 meetings. Foi durante uma das primeiras reuniões do TJC2 que eu participei. I'm just an ordinary member of the TJC2 committee. Eu sou um membro do comitê, né, um membro comum do comitê do TJC2. The other two here have bigger responsibilities in TJC2 than me. Os dois que estão aqui têm mais responsabilidades no TJC2 do que eu. But at one of the first meetings of Toward Jerusalem Council 2 committee, em uma das primeiras reuniões do comitê lá do TJC2, one of the Messianic Jews said something that really struck me. Um dos judeus messiânicos ali falou algo que me atingiu na hora. He said there are two deep wounds of the Jewish people. Ele disse: há duas grandes feridas no povo judeu. The Shoah, o Shoah, o Holocausto, and Spain, or Inquisition. E a Espanha com a Inquisição. I knew in my spirit eu sabia no espírito I would be involved que eu me envolveria as a Catholic in addressing this horrible history. Como católico, que eu me envolveria para tratar desse período horrível da história. It was through traveling with Messianic Jewish brothers, foi viajando com irmãos judeus messiânicos, particularly to Spain, particularmente quando fomos à Espanha, that I realized the depth of the suffering of the Jewish people, que eu percebi a profundidade do sofrimento dos judeus, and particularly the suffering inflicted on the Anusim, particularmente o sofrimento colocado sobre o Anusim, and I knew this has to be confessed. E eu sabia que isso deveria ser confessado. It has to be confessed. Tem que ser confessado. For the sake of the Catholic Church. Pro bem da Igreja Católica tem que ser confessado. It has to be confessed for the sake of the whole body of Christ, body of Messiah. Tem que ser confessado também pelo bem do corpo de Cristo, do corpo do Messias. Here I'm totally in agreement with brother Joseph. Eu estou totalmente de acordo com o irmão Joseph. There is blood that is crying out to heaven. Sim, há um sangue que está clamando aos céus da terra. And it's a Catholic responsibility to acknowledge this massive evil. E é a responsabilidade de nós católicos assumirmos a responsabilidade por esse ato de maldade. When I was preparing for this session, enquanto estava preparando para esta sessão, I got two images. Eu recebi ali eu vi duas imagens. That I felt really applied to this history. Que se aplicam a essa história. One was the image of a monster. Uma imagem que tive foi a imagem de um monstro. I felt that the church, eu senti que a igreja, through the Pope, através do Papa, and the kings, e dos reis, Spain and Portugal, de Espanha e Portugal, when they created a monster in the Inquisition. Eles criaram um monstro através da Inquisição. And as can happen in these things, the monster escaped their total control. E como acontece nesse tipo de coisa, o monstro fugiu ao controle. Eles não conseguiram mais controlar o monstro. One part of the terrible
aspect, it became like a law unto itself. Ele começou a fugir, se tornou uma atrocidade em si própria. The other image that came to me was that of cancer. E a outra imagem que veio à minha cabeça foi a imagem de um câncer. I think the Inquisition is a cancer A Inquisição é um câncer in the Catholic body. no corpo católico. But I want to say more. This image is, I think, very applicable Essa imagem é muito aplicável, because with a cancer, the cancer spreads from one cell to another, porque o câncer ele se espalha de uma célula para outra. and the story of the Inquisition E a história da Inquisição is a story of multiplication é uma história de multiplicação of evil. do mal. But I think that this is, in some way, the climax Eu creio que este é, de alguma forma, o clímax of the whole history of replacement teaching. de toda a história do ensino de substituição. Replacement led to contempt, O ensino da substituição levou à contenda, contempt for the Jewish people, a contenda com o povo judeu, and this led to hatred, isso levou ao ódio, or suspicion and hatred, suspeita e depois ódio, and this led to deliberate humiliation. e depois a humilhação deliberada. As long as sin is not confessed, repented, Se o pecado não é confessado e não tem arrependimento acknowledged, e não é conhecido, its effects are still there, os seus efeitos ainda atuam, even if they're hidden. mesmo que estejam escondidos. And so there is still healing, deep healing required. Ainda há uma grande cura que precisa acontecer. And this healing requires E essa cura the requer confession of the Catholic Church. uma confissão da Igreja Católica. As a Catholic priest, I'm here Como- to confess that. Como padre católico, eu estou aqui para confessar isso. You see, we're not just dealing with a mistake. Pessoal, nós não estamos lidando apenas com um erro. Replacement teaching O ensino da substituição is not just a theological mistake. não é só um erro teológico. Replacement O teaching ensino da substituição is a sin é um pecado against the election contra a eleição of God, de Deus, of the God's irrevocable choice of the Jewish people. em relação aos judeus, o povo irrevogável de Deus. One thing I ask you to is to pray that there can be this acknowledgement Eu peço para que você ore para que esse reconhecimento aconteça and the Lord would take away all the fears that stand in the way of such an acknowledgement. e que Deus retire todos os temores que estão impedindo para que esse reconhecimento aconteça. There are huge fears Pessoal, existem grandes temores in the Catholic Church dentro da Igreja Católica. of what would happen if such a confession was made. E eles pensam o seguinte: o que pode acontecer se uma confissão como essa acontece na Igreja This is Católica? one of the biggest obstacles. Esse é um dos maiores obstáculos. I think the first step Eu acho que that there has to be o primeiro passo que deve acontecer is a recognition of what happened. é o reconhecimento do que aconteceu. This is where the museum É aí que o museu plays a valuable role. tem um papel valioso. But in my study of the Marrano history, No meu estudo sobre a história dos marranos, most of the books I found helpful are by Jewish authors. a maioria dos livros que encontrei foram escritos por autores judeus. So first of all, there has to be recognition of what happened. Primeiro tem que haver o reconhecimento do que aconteceu. But that's only stage one. Mas isso é só o passo 1. Stage two is I- confessing that what happened was evil. A etapa 2 é confessar que o que aconteceu foi errado, foi malvado.
was an offense against God, foi uma ofensa a Deus. and particularly it's an offense against Jesus, Yeshua, E isso é uma ofensa também contra Jesus, contra Yeshua, who is a Jew. que é judeu. We are expressing our sorrow, our acknowledgement, Estamos expressando aqui o nosso arrependimento, o nosso reconhecimento, our grieving before you. o nosso lamento perante vocês. We're doing this as Catholics, Estamos fazendo isso como católicos, as faithful Catholics who Como love our church. como católicos fiéis que amam a igreja. But I think that in doing this, Mas eu acho que ao fazermos isso, your response a sua resposta has to be as it's led by the Holy Spirit. também tem que ser guiada pelo Espírito Santo. We ask Pedimos forgiveness, perdão, but how long that takes is up to the Holy Spirit and you, not up to us. o tempo que isso vai demorar depende do Espírito Santo, não de nós. And so I don't think we program something. Nós não programamos nada aqui, We ask nós estamos pedindo. and the Holy Spirit works. E eu quero que o Espírito Santo de Deus atue agora em nós. I have been brought up in Austria as a Catholic boy. Eu fui criado lá na Áustria como um católico, um garoto católico. But with 12 years of age, I lost my faith E and I joined my grandfather, who was a devout Nazi. E com 12 anos de idade eu perdi minha fé e me uni ao meu avô que era um nazista devoto. During the Nazi regime, he was working for the party. Durante o regime nazista ele trabalhava no partido nazista. He was an officer in the party. This was the greatest time of his life. Ele era um oficial no partido nazista e foi o auge da vida dele. And now, Agora, grandfather and grandson, avô e neto. and he poured out all his Nazi garbage into my heart E ele vomitou todo o lixo nazista no meu coração. until the 12-year-old boy believed it. Até que o garoto de 12 anos passou a acreditar nele. And I tell you, I believed all these lies. Pessoal, eu acreditei em todas aquelas mentiras. In my private study room, No I meu- had a big picture of Adolf Hitler and I had my adoration there. No meu quartinho eu tinha um grande pôster de Adolf Hitler e eu adorava aquele homem. As a young boy as I was, I joined the neo-Nazi movement in Austria. Como um jovem eu me uni ao movimento jovem nazista na Áustria. And I hated the Jews. E eu odiava os judeus. And I was convinced that E- the Jews are responsible for all the evil in the earth. E eu fui convencido que os judeus eram responsáveis por todos os males da humanidade. Especially for the defeat of the German people in the Second World War. Especialmente na derrota dos alemães na Guerra Mundial. And there was all this jealousy in me. E tinha essa inveja em mim. Why did God elect them Por que, and not us? por que Deus escolheu a eles e não a nós? Shouldn't we be the first nation? We, the Germans. Nós, alemães, deveríamos ser uma nação escolhida, a primeira nação. See, this is the jealousy, Esse é o tipo de the deepest inveja. root É a raiz behind profunda all the hatred against the por Jews. trás de todo o ódio contra os judeus. It's the old jealousy coming out as a last result of replacement theology. É a inveja que surgiu como resultado do ensino de substituição. And this is the same jealousy which led the Catholic Church into the E Inquisition. foi a mesma inveja que liderou a Igreja Católica na Inquisição. Coming back to my own story, Voltando à minha história pessoal. a few years later I became a Christian. E depois de alguns anos eu me tornei um cristão. And even though I had a full conversion, E- something in me did not change. Mesmo que eu tenha passado por uma conversão total, alguma coisa em mim não havia mudado. Now this is very important that you understand that. Isso é muito importante que você entenda. I was a full functioning Christian, Eu era um cristão funcionando com todas as minhas but funções, still my hatred against the Jews was not healed. mas o meu ódio contra os judeus não foi curado. How could that come? Como que isso pode ter acontecido?
Oh yes, it works. Ah, mas aconteceu. And it worked for the Catholic Church over centuries. E na Igreja Católica isso está acontecendo durante séculos. Nevertheless, Ainda assim, there was always this hindrance, this sempre, blockade, sempre existia essa dificuldade, spiritual blindness. essa cegueira espiritual. these funny feelings of being on one hand drawn to the Jews like the Catholic Church always has been. Sentimento estranho de que, por um lado, nós somos atraídos aos judeus, como And a on Igreja the- Católica foi, And on the other hand, mas, por outro lado, offending the Jews as an enemy, ofendendo aos judeus como se fossem nossos inimigos, like the Catholic Church always has done. como a Igreja Católica sempre fez. Deep in me, I knew something is unhealthy, unhealed. Lá no fundo, em mim, eu sabia que alguma coisa precisava de cura. The turning point came 20 years after my conversion. Mas o ponto decisivo na minha vida veio 20 anos depois da minha conversão. We celebrated the year 1995, Nós celebrávamos o ano de 1995, 50th anniversary of the end of World War II, o 50º aniversário do término da Segunda Guerra. and Christian friends had organized a repentance march in commemoration of the death marches of the Hungarian Jews in spring of 45. E na primavera de 45, na primavera de 95, cristãos celebraram uma marcha de arrependimento à morte dos judeus húngaros, a marcha de morte dos judeus húngaros. Now I had a problem. Aí eu tinha um problema. I was one of the most prominent leaders to this time already in the charismatic renewal in Austria. Dentro do movimento carismático, da renovação carismática na Áustria, eu já era um dos líderes. So I had to go to this march. Então eu tive que ir nessa marcha de arrependimento. And you know, marching on kilometers per E sabe, kilometers, marchando ali aqueles quilômetros após quilômetros, they began blowing the shofar. o shofar começou a ser tocado. And the sound of the horn E, was going through my body from tip to toe. e aquele som de shofar começou a tomar conta do todo o meu corpo. And the more I went, E quanto mais eu andava, the deeper my pain became. mais forte se tornava a minha dor. And finally I broke. E finalmente eu And in a rain of weeping, caí em lágrimas. in a flow of tears, Ali naquelas lágrimas, no fluir das lágrimas, all this hatred was weeping away. todo aquele ódio foi saindo do In meu one corpo. day, Em um dia, in one day. em um dia. Now, what I want to tell you is O this. que eu quero dizer para você é o seguinte. On the one hand, God takes his time to deal with us sinners. Por um lado, Deus tem o seu tempo de lidar com pecadores. And he takes his time to deal with the sinning church. E ele tem o seu tempo para tratar com uma igreja pecadora. And the time of grace is not finished. E esse tempo da graça não acabou. God still is waiting for the church, for all the Christian churches to repent. Deus ainda espera, não só que a igreja católica, mas que todas as igrejas arrependam-se. But then Mas aí, there is this option of this wondrous one day, existe essa opção daquele dia vindouro, when suddenly the curtain falls, onde finalmente a cortina vai light cair breaks in, e Deus vai entrar and revelation is there, e a revelação vai ser dada and a rotten understanding within the church will be turned into truth. e todas aquelas podridões escondidas na igreja serão reveladas. What I have seen happening with the German people O que eu in the vi- last 66 years, O que eu vi acontecendo com o povo alemão nos últimos 65 anos I have a lot of hope for the Catholic Church and all the other Christian churches. me fez ter muita esperança para a igreja católica e para as outras igrejas também. But it will have to pay a high price. Mas um alto preço deverá ser pago. We have to face the pain. Você tem que encarar a dor. We have to be humbled. Nós temos que ser humildes. We have to know that this is not without costs. Nós temos que entender que isso não é feito sem um sacrifício. Without this conversion of the whole church,
healing cannot come. Sem essa postura da Igreja Católica, a cura não poderá vir sobre nós. But when Mas- conversion comes, Quando isso acontecer, we will be set free. nós vamos ser libertos. Eu digo publicamente, como fundador desse museu, que mostra uma horrenda história do sistema cristão, incluindo também o evangelho, porque Calvino também matou na fogueira. Se por um lado o museu mostra a crueldade, a intolerância religiosa, por outro lado o nosso museu mostra amor, mostra perdão, porque somos seguidores de Yeshua. E eu recebo nesse momento o perdão do meu pai, Deus, Abraão, Isaac e Jacó. E no nome do seu filho Yeshua, representando aqui os marranos brasileiros, sabendo do meu chamado, eu os perdoo. Eu declaro o perdão para a vida de Peter, vida de Johannes, e perdoo também todo o catolicismo. The Second Vatican Council was called as a council of renewal. Sabia que o concílio do Vaticano II foi tido como um concílio de renovação. And I see that it was no coincidence E eu vejo que não foi coincidência that a council for the renewal of the church que um concílio para a renovação da igreja addressed this question of the Jewish people. fez uma declaração como essa sobre o povo judeu. Because this is absolutely necessary Porque isso for an authentic renewal. É absolutamente necessário para uma renovação autêntica. Now, since then, Desde então, in 1993 came out Catechism of the Catholic Church, 1993 foi editado o manual de catecismo da Igreja Católica. and this says some amazing things. E esse manual oficial de catecismo diz coisas fantásticas. One of the things it says Uma das coisas que está lá is that the second coming of é Jesus que a segunda vinda de Jesus is delayed throughout history está sendo atrasada ao longo da história until the entry até a entrada, into faith in Yeshua of the Jewish people. até que haja a entrada do povo judeu na fé em Yeshua. This is part of the teaching of the Catholic Church. Isso é parte do ensino oficial da Igreja Católica hoje, está no catecismo. Many Catholics do not know this. Mas a maioria dos católicos não sabe disso. Anyone who's concerned about this issue, it's important to know these things Você que está preocupado com essa questão, que está entendendo o que está acontecendo aqui, deve saber essas coisas. because you can help Catholics to understand what their own church teaches. Porque você pode ajudar outros católicos a entender o que a própria igreja deles está ensinando. But this last point is so important Esse último ponto é tão importante, because I believe this repentance, this confession of the Catholic Church porque eu that we've creio spoken of, que esse arrependimento, essa confissão da igreja católica, a qual nós falamos aqui, it's also connected with the coming of the Lord. está conectada com a vinda do Senhor. And it needs to happen E ela tem que acontecer for the Lord to come. para que o Senhor retorne. It's one of the big things the Lord is waiting for. É uma das grandes coisas que Deus espera. This confession, Essa confissão, this repentance. esse arrependimento. And so I wanted to add this Eu quis acrescentar isso, because I think it can help to direct your prayers. porque eu quero que o que eu acabei de dizer aqui oriente as suas orações, guie as suas orações. We're very grateful, Johannes and myself, for your support for us. Eu e o Johannes somos muito gratos pelo seu apoio, pelo seu suporte. And there's been talk about the price that has to be paid. E aqui foi falado, pessoal, do preço que tem que ser pago. And I'm not denying that. Eu não estou negando But isso, there are many signs of hope. mas eu também fico com os olhos fixos nos sinais de esperança. Every year Todo ano I have experiences which
surprise me. Eu tenho experiências que me surpreendem. Twice this year, last year, Duas- 2012, 2 vezes no ano passado, 2012, I had meetings with a cardinal in France, eu tive reuniões com o cardeal da França. and he wanted to know more about the Messianic Jews. E ele me pediu para falar mais sobre os judeus messiânicos. So the first time I met him, A primeira vez que eu encontrei com ele, I asked him if he'd like me to come back another time and bring a Messianic Jew. eu perguntei: você quer que eu volte a próxima vez trazendo comigo um judeu messiânico? And he said, yes, I would. E ele falou: sim, eu quero. And so Richard Harvey and I went back there in May. O Richard Harvey e eu voltamos lá em maio, But it was interesting, e foi muito interessante. this French cardinal, Esse cardeal francês, he said, this question concerns all the Christian churches. e ele falou assim: olha, essa questão que vocês estão levantando é relevante para todas as igrejas cristãs. He said to me, this is something all the Christian churches have to address together. Isso é uma coisa que todas as igrejas cristãs têm que estarem unidas. And so the Lord is touching people and raising up Pessoal, Deus está tocando e levantando pessoas, men and women homens e mulheres, enlightened by the Holy Spirit iluminados pelo Espírito Santo, who will carry this forward. que vão levar essa visão à frente. And it's happening. E já está acontecendo. Amen. Amém.